Nós o que vamos falar hoje é especificamente nos suplementos da categoria A, portanto, naqueles com maior evidência para se fazerem na área da nutrição desportiva. Muito bem, então nós vamos falar de, obviamente, performance, mas também vamos falar de saúde, porque hoje em dia, quando falamos de nutrição desportiva, estamos sempre a falar também, obviamente, de saúde do atleta, tendo sempre em consideração, claro, porque queremos ter sempre em consideração as questões da performance e esta categorização dos suplementos relacionados com a nutrição desportiva tem também a ver com a performance, mas vamos ver que existem vários grupos e um deles relaciona-se até com a questão mais de saúde mais médica. Começando primeiro pela definição mais clássica da suplementação alimentar, do que é um suplemento alimentar, e se vocês estão familiarizados com esta temática, sabem a dificuldade que existe em termos de legislação e criar legislação relacionada com esta temática, porque efetivamente a suplementação alimentar é considerado, portanto, está definido como um alimento ou um componente alimentar, um nutriente ou um composto alimentício. Portanto, não estamos a falar normalmente não é encarado como um produto da indústria farmacêutica, não é? É encarado como um alimento ou um componente alimentar, o qual é ingerido adicionalmente à dieta habitual com objetivos de obter benefícios específicos de saúde e ou performance. Portanto, daí a dificuldade às vezes, e nós vamos terminar também esta aula com a questão da segurança, mas existe uma série de constrangimentos relacionados também com quem é que gera esta questão da suplementação. Não há quase nenhuma comunicação que eu faça, nenhuma aula que eu faça sobre nutrição desportiva ou sobre suplementos que eu não mostre esta pirâmide que eu gosto particularmente por aquilo que nós temos no nosso dia a dia, mesmo quando lidamos com atletas de alto rendimento, nós vemos muito este desconhecimento relativamente a esta hierarquização, por assim dizer, daquilo que são as necessidades em termos de intervenção e daquilo que os atletas deverão fazer. Portanto, na base, claro, e em primeira instância, temos sempre que reequilibrar a dieta, não é? Depois temos um segundo nível que será este nível da nutrição desportiva, e só no topo da pirâmide é que temos a suplementação. Começamos esta área da nutrição desportiva pelo topo da pirâmide, mas está perfeito. E o que acontece é isto, portanto, muitas vezes aquilo que o atleta, enquanto receptor de informação, de muitos, dos mais variados meios, sejam eles de comunicação ou não, mas tem a ideia que a suplementação de facto será o mais importante e está lá em cima, e depois então os vários níveis da nutrição, mas efetivamente temos que desmistificar isto e perceber que realmente a suplementação, existem alguns suplementos efetivamente, portanto, que são eficazes mesmo em termos de ergogénicos, em termos da performance, mas a ideia do food first e sempre com a base alimentar ali muito evidente. O que é que acontece aqui em termos de categorização? Portanto, nós temos não só o Instituto de Desporto Australiano, temos outras, ou seja, as guidelines em termos de suplementação para o desportista, e estamos a falar de atletas de performance, portanto, a suplementação para estes atletas, em termos de guidelines, elas são muito semelhantes, estejamos a falar do Comitê Olímpico, estamos a falar da ACSM, estamos a falar do Instituto Australiano de Desporto, as guidelines vêm todas na mesma direção e acabam por mostrar todas o mesmo grupo de suplementos com esta evidência A, portanto o grupo acaba por ser muito semelhante. Então o que é que eles nos dizem? Dizem-nos que efetivamente os sport foods, portanto aqueles alimentos desportivos, barras, géis, bebidas energéticas e alguns suplementos podem efetivamente ter um papel importante em termos da nutrição desportiva nos atletas de alto rendimento, ok?
Mas lá está, e a minha felicidade aqui estampada nesta foto, porque fico sempre muito feliz quando ao longo da literatura vou vendo que de vez em quando vai aparecendo, este slide também vai aparecendo de vez em quando, porque ao longo da literatura vai aparecendo sempre esta questão do food first e depois então é que vamos avançando para a suplementação. Bom, então o que é que nós temos, em termos de evidência dos tais? Portanto, temos a tal classificação A, B, C e D, portanto, os suplementos com evidência A serão então aqueles que têm uma forte evidência científica para serem utilizados de acordo, obviamente, dentro de um determinado protocolo e sempre dentro de um determinado protocolo. Depois os B, são usados em algumas situações, embora a maior parte deles carece de mais estudos. Na classificação C são aqueles que efetivamente não apresentam evidência e aqueles na classificação D são aqueles que inclusivamente encontramos na lista de substâncias proibidas da Agência Internacional Antidoping, portanto são aqueles que são até prejudiciais, não só não, têm, não ter evidência, o que são prejudiciais para o atleta. Portanto, dentro desta categoria A, e eu tenho o meu chefe, não mexe, portanto, ninguém quer dizer nada, ninguém chegou entretanto, não? Ninguém me diz de onde é que é também, pronto. Entretanto, temos nesta classificação A, temos então os sport foods, portanto, as bebidas desportivas, os geis, as barras desportivas também, os suplementos de eletrólitos, os suplementos proteicos, estejamos a falar da proteína ou de alimentos também adicionados de proteína, que hoje em dia temos bastantes, e depois aqueles que são, no fundo, um mix, como encontramos, por exemplo, nas barras, que poderão ser ricas em proteína e ricas em hidratos de carbono, portanto, terem aqui funções mais do que uma função. Olha, afinal já tenho uma menina de Coimbra, foi a primeira que disse é de Coimbra e eu nasci em Coimbra. Boa. Depois, suplementos médicos, que temos o ferro, o cálcio, os multivitamínicos, os probióticos. Olha um menino meu da turma da Albufeira. Olá, André. Probióticos, vitamina D e zinco e finalmente, aqueles mais ligados à performance, portanto, os ergogénicos, com evidência A, cafeína, beta-alanina, os nitratos da dieta, portanto, alimentar, ou a bebida o sumo de beterraba, o bicarbonato de sódio, a creatina e o glicerol. Portanto, é este o grupo de suplementos que nós temos com grau de evidência efetivamente mais forte para suplementar na nutrição desportiva. Portanto, grau de evidência A, uma forte evidência científica para serem usados especificamente em determinados desportos, em determinadas situações e usando protocolos, obviamente, pré-estabelecidos, e com segurança também eu iria acrescentar isto aqui, obviamente. Eu vou começar por fim, porque acho que acabam por ser aqueles que são mais emocionantes de se falarem às vezes, que são estes suplementos ligados à performance e que podem de alguma maneira criar aqui um bocadinho mais de conversa entre nós. Vamos começar então por dissecar aqui um bocadinho estes suplementos mais ligados à performance. E começo com a cafeína. A cafeína é um suplemento com uma importância, é uma substância que tem vindo a ganhar ao longo dos anos um maior destaque, maior relevo em termos de suplementação desportiva, em termos da nutrição desportiva. Porquê é que tem ganho maior relevo? Porque até há uns anos atrás ela era considerada, portanto, estava na listagem das substâncias proibidas e dopantes, portanto, não teria tanto interesse, não é? Mas efetivamente a cafeína saiu dessa listagem de substâncias proibidas e é hoje utilizada de uma forma em larga escala no desporto. Um, Normalmente há algum desconhecimento relativamente a alguns mecanismos de ação da cafeína no desporto. Sabemos que em termos de tolerâncias e
das quantidades necessárias para efetivamente verificarmos aqueles benefícios em termos ergogénicos, estamos a falar, portanto, antes falava-se nos 3 a 6 miligramas por quilograma de peso, hoje sabemos que com 2, 3 miligramas por quilograma de peso temos efetivamente resultados em termos de performance. Aqui depois poderemos estar a falar do antes do exercício, normalmente mais ligada à competição, aqui a cafeína mais usada no momento da competição, mas ou antes ou durante, estamos a falar em desportos mais de endurance e com durações maiores e normalmente sempre associadas ao hidrato de carbono, mas temos aqui como teto máximo estes 6 miligramas por quilograma de peso. Em termos de ação, portanto, temos aqui uma ação a nível da fadiga, ou da sensação de fadiga, por ter aqui uma ação antagonista dos receptores da adenosina a nível do sistema nervoso central, portanto, aqui uma ação ao nível da sensação de fadiga que o atleta tem, com o aumento de mobilização também da gordura, aqui algum preservar também do glicogênio. A questão há uma ligação muito grande da cafeína com a componente, com a genética, portanto há aqui uma ligação entre os responders e os non-responders, tem aqui questões de genética também envolvidas, portanto aquelas pessoas, os atletas que serão portanto que respondem mais à ação da cafeína e há outros que não respondem de todo. Aliás, nós sem sermos atletas sabemos que há pessoas que dizem que com café não dormem, se beberem um café à tarde não dormem a noite toda, e há outros que se beberem um café antes de dormir adormecem na mesma, não é? Toda a gente já viu, já falou com pessoas assim, portanto, efetivamente há aqui os responders e os non-responders, e há também alguns atletas que têm uma resposta negativa à toma da cafeína, ou seja, não é uma questão de não responder em termos de efeitos, mas ter um efeito negativo relativamente à cafeína, e eu já trabalhei com mais do que um atleta que efetivamente para o qual a cafeína tinha uma resposta, não era aquela que estávamos à espera. Portanto, e por isso também é muito importante estarmos sempre estas questões em treino, não é, claro que nem este nem nenhum suplemento se deve dar a primeira vez em competição, mas a cafeína tem que ser efetivamente testada, até por causa da questão de quando tomar. Portanto, há aqui, obviamente, em termos de literatura, nós sabemos que temos aqui um pico de cafeína no sangue mais ou menos 60 minutos após a ingestão. Isto pode ser variável, também um bocadinho variável de acordo com o atleta, e sabemos depois que temos aqui um tempo de meia-vida, mais ou menos 5 horas, ou seja, a cafeína fica durante bastante tempo no organismo, portanto temos que ter aqui protocolos variados, individualizados, personalizados, e temos que ter também muito de atenção com a questão do sono. O sono, e já se falou de sono aqui no nosso congresso, para quem não sabe, nós temos um congresso, já tivemos, para o ano há mais, portanto estejam atentos, para quem não esteve, falámos de sono. E realmente o sono é importante para toda a gente e para o atleta é fundamental também, e nós obviamente não queremos estar a interferir com as questões do sono quando estamos a dar cafeína, portanto, a que horas é que a estamos a dar, a que horas é que é aquele evento e de que forma é que vamos conseguir não influenciar estas questões do sono de forma negativa, ok? Portanto, normalmente fala-se em cafeína mais para desportos de endurance, lá está, mais de 60 minutos, mas também para esforços mais curtos, são de grande intensidade, e desportos de equipa, que é aquilo onde eu mais trabalho neste momento, portanto, os desportos de equipa e esforços intermitentes, há aqui também uma evidência para a própria concentração do atleta e para as skills, portanto, para aquilo que são as aptidões do atleta estarem mais vincadas. E depois nos desportos individuais em termos de força e de potência, portanto, são aqui as duas questões relacionadas com a performance, onde a cafeína tem assim maior evidência. Uma coisa que eu me estava a esquecer de dizer tem a ver com esta questão da toma, portanto, eu falei quantas miligramas por quilograma de peso, mas
Normalmente também falamos em 200 miligramas por toma, normalmente quando fazemos a cafeína em cápsulas, não é necessário que seja em cápsulas, porque nós temos alimentos ricos em cafeína também, temos outras bebidas que poderão ser veículo de cafeína, mas estamos a falar numa toma normalmente 200 miligramas nessa toma e no máximo de 400 miligramas por dia. Isto significa o quê? Que pode haver, imaginem, num evento de maior duração, poderá haver a toma antes do início e durante, e no máximo das tais 400 miligramas por dia, ok? Alguém tem assim experiência com a cafeína? Há relutância relativamente a muitos atletas, há atletas que gostam de tomar, há atletas que não gostam de todo tomar, há atletas que se sentem bem, há outros que não sentem nada. Portanto, é muito variável. Não sei se alguém tem assim alguma experiência com esta substância, mas efetivamente para aqueles atletas que tomam e que veem, que notam efetivamente e que nos demonstram essa eficácia, é interessante. Depois, temos a beta-alanina. A beta-alanina, vocês se quiserem digam alguma coisa, está bem? Sim? Sim. Beta-alanina. Beta-alanina relaciona-se aqui com a questão da carnosina. Portanto, nós temos uma substanciazinha que é a carnosina no músculo, mais especificamente e em maior abundância nas fibras mais rápidas, portanto, naquelas fibras musculares tipo 2. hum, os cafés também dão, André. O André está a dizer que só em café, só mesmo em café, os cafés também dão, obviamente. Depende depois um bocadinho. Há cafés com 60 miligramas de cafeína, há cafés com 100 miligramas de cafeína, há cafés com mais, portanto, e temos aqui uma non-responder à cafeína, exatamente, Catarina. Pronto, portanto, como veem, há aqui uma variabilidade grande em termos pessoais, não é? Pronto, então em termos relativamente à beta-alanina, e comecem já a pensar se já viram esta substância, já viram falar naquela substância que faz aquele formigueirozinho, aquelas comichões e que se queixam, que os atletas normalmente se queixam. Portanto, então estamos a falar da tal aminoácido, no caso da beta-alanina, que entra na composição da carnosina. E a carnosina é o quê? A carnosina é esta substância que cria este tampão intracelular, portanto faz este efeito tampão, ou seja, redução da velocidade da redução do pH, portanto da acidose muscular devido ao trabalho muscular, portanto tudo isto se relaciona obviamente com fadiga, mas tem outras funções, ao nível da regulação do cálcio também, e o cálcio que é importante a nível muscular para a contração, algum efeito antioxidante também, o que se relaciona novamente com a questão da fadiga, e o André já viu em pré-treinos e vamos falar exatamente nisto. Sabemos que a carnosina portanto, está mais abundante no músculo dos homens do que das mulheres, nós temos assim umas coisas desfavorecidas relativamente aos homens. A idade também, à medida que a idade avança, eu agora quando treino estou bem tramada, portanto custa muitíssimo mais do que quando tinha 20 anos, portanto com a idade nós também vamos diminuindo esta quantidade de carnosina a nível muscular. Depois há mais quantidade, por exemplo, em atletas de sprint, também têm mais fibras rápidas. Relativamente à dieta, também há aqui, portanto, dietas omnívoras com mais quantidade de carnosina do que os vegetarianos ou veganos. E sabemos, porém, que a beta-alanina é o limitante na produção de carnosina. Por isso é que se fala em beta-alanina quando queremos aumentar a carnosina. Eu vou ler aqui, porque é muito importante, porque é Ana Rita Silva. Eu tive um atleta que fez suplementação com beta-alanina e teve esse efeito secundário formiga que falaste. E tive outro atleta que não teve efeitos secundários. Pronto, e fizeste alguma coisa diferente, Rita? É porque eu ando a tentar descobrir como é que se consegue. Com o hidrato de carbono, associando o hidrato de carbono à beta-alanina, parece que os efeitos das parestésias, que é este formigueiro, reduz um pouco, mas efetivamente eu tenho atletas que não conseguem de todo fazer, tenho outros que eu acho que se vão habituando, mas
pronto, também não explorei ainda muito se havia outra maneira, sei que com o hidrato de carbono melhora. Portanto, voltando aqui aos slides, beta-alanina é limitante na produção de carnosina, por isso é que falamos na suplementação de beta-alanina para conseguir aumentar os níveis de carnosina a nível muscular e sabemos que conseguimos aumentá-los na ordem dos 30 a 50%. Portanto, isto é muito bom em termos de fadiga, em termos de diminuição da acidose muscular, portanto, isto é excelente. Quantidades, normalmente estamos a falar de uma fase que pode ir de 4 a 24 semanas, embora tenhamos aqui uma média das 18 semanas, mais ou menos, com os 6,4, normalmente usam-se os 6 gramas por dia, porque é 2 mais 2 mais 2, portanto, nas 3 refeições maiores e junto à refeição e com hidratos de carbono, lá está a fazer então a beta-alanina, e depois temos 1,2 gramas por dia para a manutenção deste tal aumento da carnosina muscular. Portanto, temos o tal efeito secundário, que são as tais parestésias, que é o tal formigueiro. Relativamente àquilo que o André estava a dizer, nos pré-treinos, efetivamente a gente vê isto nos pré-treinos, mas o que a literatura mostra também é que a ingestão aguda pré-treino não tem assim grande efeito, ou seja, o efeito é cumulativo, o efeito é a toma deve ser efetivamente feita mais do que uma vez ao dia, pelo menos nesta fase de aumento da carnosina muscular, portanto fazer-se as 3 vezes ao dia, mais ou menos nesta quantidade dos 6,4 gramas, e depois então a fase da manutenção. Portanto, esta ingestão aguda pré-treino, colocam efetivamente a beta-alanina normalmente nos pré-treinos, parece não ter assim grande efeito. Numa dose exatamente. A Rita está a dizer que lhe colocou mais hidratos de carbono e ele deixou de sentir. hum, Pois, também não sei se há alguma individualidade, portanto, sabemos que, por exemplo, para a cafeína e depois para a creatina, efetivamente existe aqui uma questão de individualidade em termos de resposta à substância da beta-alanina, eu também não sei, porque isto tem a ver com vários tipos de receptores, e poderá ter a ver também com o número de receptores que nós temos, com o número daqueles receptores que nós temos. Portanto, tem a ver com mais do que um receptor, e pode ter a ver também com esse número de receptores, não sei, já estou aqui a divagar, pronto, mas efetivamente existe esta evidência para, colocando junto com o hidrato de carbono, diminuirmos a sensação de formigueiro. Creatina, outro daqueles, aliás, o suplemento mais estudado, se calhar, e estudado há mais anos nesta área da nutrição desportiva, portanto, da suplementação desportiva. E estamos a falar de creatina monoidrato. Aquilo também que verificamos é que realmente não há, a evidência é muito grande para a creatina monoidrato, portanto, não. As outras alegações, em termos das outras creatinas, não parecem ter assim tanta evidência. Portanto, ela está em maior abundância no músculo esquelético, não é? Temos creatina livre e temos a fosfocreatina. O que é a fosfocreatina? É aquele primeiro fosfato que damos, portanto, naqueles primeiros segundos, pode ir até 1 minuto, ou um bocadinho mais, depende da intensidade, mas pronto, mas se for assim numa intensidade maior, estamos a falar de segundos, e normalmente estamos a falar de um efeito mais explosivo, portanto, aquele fosfato que damos ao ADP para ser transformado em ATP, portanto vem aqui desta fosfocreatina e depois tem que haver uma ressíntese contínua desta fosfocreatina, portanto quanto mais creatina tivermos, embora obviamente também é limitado, mas quanto mais creatina houver disponível, a ressíntese também vai ser maior, embora lá está, as reservas são limitadas. Podemos aumentá-las, conseguimos aumentá-las também com a suplementação. Para além e esta questão da performance, portanto, aqui ao nível da produção de energia, não é? Da produção de energia rápida, a primeira energia para o movimento, não é? Para o movimento mais rápido, mais intenso, mas a creatina tem aqui ao nível do cérebro e do processo cognitivo também alguma evidência que se vai agora verificando, o que também é interessante, e é interessante não só nesta área da nutrição desportiva, mas é interessante. E depois coloca-se sempre esta questão, que é o quando, não é? Não sei se vocês já passaram por isso, perguntam-nos imensas vezes, mas toma creatina de manhã, à tarde, à noite, antes do treino, há muito esta ideia de tomar antes do treino, porque
vai haver um efeito explosivo, pronto. Eu sou fã da utilização da creatina no pós-treino, como num conceito de recuperador, e de aumento daquela creatina muscular, na fase de recuperação, até porque ela junto à proteína e ao hidrato de carbono é melhor absorvida. Portanto, quando eu junto a proteína com o hidrato de carbono e a creatina, eu consigo potenciar este aumento da creatina no músculo, portanto, e sou fã desta utilização. Não sei se vocês fazem outra, se preferem outra forma de o fazer ou se acham que noutras situações será melhor fazer de outra maneira, não sei. Vão dizendo, está bem? Sim? Pronto. Há aqui uma diferença, obviamente, nós temos creatina, está aqui mais à frente, penso eu, mas eu adianto. Portanto, nós temos uma produção endógena de creatina e depois temos a creatina que também vamos buscar à dieta, portanto, estamos a falar mais ou menos no total dos 2 gramas por dia. Vamos ter, obviamente, aqui diferenças entre omnívoros e vegetarianos, porque a creatina está só nos animais, portanto, na carne em particular. Portanto, normalmente os atletas vegetarianos suplementam com creatina, aliás, os outros também, mas normalmente os atletas vegetarianos é algo que devemos sempre ter em consideração para suplementar também, porque ela está sempre mais baixa. E, aliás, há uma coisa gira que é a resposta à suplementação com creatina ser muito marcada nos vegetarianos. Portanto, é extremamente marcada nos vegetarianos. Portanto, aqui em termos de performance, estamos a falar de aumento de melhorias ao nível da resistência, da força, então não é só para a força e para a hipertrofia, também a resistência. Em termos de endurance, portanto, no sprint final, ou seja, não parece, até porque os atletas de sprint, exclusivamente de sprint, parecem ser os que têm menor quantidade de creatina e que também não há grande impacto ao fazermos a suplementação. Mas sim, no sprint final, sim, ou seja, naquela explosão final no endurance, temos aqui resultados mais evidentes. Depois, ao nível da hipertrofia e na alta intensidade, portanto, principalmente quando temos várias repetições, não é? Portanto, cada vez que temos que voltar a repetir aquela série, quando temos várias séries e temos que repetir uma série, temos aqui um efeito efetivamente benéfico ao nível da creatina. Mas temos outros efeitos, não ficam só por aqui. Temos ao nível da recuperação e na lesão, ou seja, normalmente o atleta lesiona para a suplementação e às vezes quando eu descubro já passou algum tempo e parou tudo. E aqui a creatina, em algumas situações, ou se calhar em quase todas, principalmente a nível muscular, quando estamos e para também haver prevenção aqui da perda de massa muscular, quando há uma paragem maior, a creatina parece ter aqui bons efeitos, depois na preservação do glicogênio muscular, que isto era um efeito que já há muitos anos se falava relativamente à creatina, a tal ressíntese da fosfocreatina, portanto daquela fonte energética inicial, mas também ao nível da expressão dos fatores de crescimento e das células satélite, ou seja, aquelas que vão fazer a recuperação do tecido muscular, o que a torna realmente interessante ao nível da recuperação, e vamos bater aqui com aquilo que eu digo, que eu gosto de colocar ao nível da recuperação. Temos aqui alguns problemitas, temos a questão da retenção de líquidos, um eventual aumento de peso e o receio que há relativamente a isto. Isto depende muito do protocolo também que se utiliza e obviamente depende do atleta e da ingestão de água que o atleta também consegue fazer. Já vamos ver, já vos digo aqui. Pronto, queria só mostrar-vos este esquema, porque eu acho que este esquema exemplifica muito bem, embora no centro dele esteja a hipertrofia muscular, mas acho que exemplifica muito bem aquilo que é a creatina e os benefícios realmente que ela tem aqui. Portanto, nós vemos aqui ao nível da ativação deste IGF, portanto, o fator de crescimento, depois aqui a inibição, ou seja, não é só o ativar aqui estas questões relacionadas com a síntese, portanto, com esta ativação do mTOR, que depois vai ativar a questão da síntese proteica, e aqui ao nível também das células satélite, portanto, do aumento dessas células satélite e depois a formação, então,
ou a recuperação celular mais acentuada, mas temos também aqui a inibição de mecanismos que vão ser prejudiciais, nomeadamente aqui a questão das espécies reativas de oxigênio, portanto, o excesso de oxidação, e que pode levar então à degradação muscular, à morte celular e ser de alguma maneira aqui um bloqueio para o desenvolvimento muscular ou para a recuperação muscular também, ok? Portanto, depois temos aqui esta via, o aumento da fosfocreatina e a preservação do glicogênio, portanto, uma maior capacidade em termos de endurance e de exercício, não é? Mas, como veem, portanto, isto acaba por refletir muito bem aquilo que a creatina faz a nível muscular, pelo menos, ok? Creatina, ninguém usa, ninguém vê, ninguém fala, ninguém sabe nada, ninguém tem dúvidas? Não? Não? Creatina? Creatina é uma coisa que toda a gente fala, toda a gente quer usar, toda a gente. Depois há o receio. Há muito receio em alguns atletas por causa daquela questão do aumento de peso ou do excesso de, hum, de retenção de líquidos. Eu não sei porquê. Pois, estou a ver que eu acho que me desapareceram daqui um slide. Pois, faltou de vos dizer aqui em termos de quantidades. Portanto, nós estamos a falar, não sei o que é que aconteceu, pronto, mas digo sem slide. Então é assim, em termos de protocolo, nós temos, com a creatina, nós usamos dois protocolos, portanto, ou fazemos um loading com uma sobrecarga de 5 dias de 20 gramas de creatina, portanto, tomadas em 5 tomas ao longo do dia, e depois a fase de manutenção, que pode ser ao longo da época toda, com as 3 a 5 gramas por dia, ou então podemos optar por não ter a fase do loading e fazer só os 5 gramas, a média para um atleta normalmente masculino, as mulheres se calhar os 3 gramas, depois depende obviamente da complexão física dessa mulher, portanto pode variar, mas andamos aqui dentro destes valores. Um, Depende também para aquilo que estamos a usar, quais são os efeitos que nós queremos da creatina. Quando usamos a creatina mais em termos de recuperação muscular, esta fase do loading se calhar é um bocadinho mais irrelevante, e já há muita gente que o retira, portanto, e há desportos em que não é mesmo possível fazer porque não podemos mesmo correr o risco desse tal aumento de peso, dessa retenção de líquidos maior, portanto isso não pode mesmo existir e não fazemos essa fase de loading. Aqui a única diferença é que para atingir as mesmas concentrações de creatina, com os tais 5 gramas por dia, sem aquele loading inicial, estamos a falar de demorar 4 semanas em vez de demorar uma semana. Pronto, a conseguir ter aquelas. Se estivermos a trabalhar desde uma pré-época do atleta, conseguimos fazer isto numa fase de pré-época e depois continuamos com aquela quantidade de creatina muscular, fazendo essa manutenção sempre. Portanto, à partida é mais do que suficiente e não sei porque é que não tenho aqui este slide, mas tudo bem. Pronto, e então, ninguém tem experiência com a creatina, não há dúvidas, não? Posso avançar? Estão todos a dizer que sim, lá em casa estou a ver as cabeças a abanar. Bom, então temos o nitrato, e estamos quase a acabar, porque não são assim tantos estes suplementos com evidência para a performance, em termos dos nitratos alimentares. E isto aqui é algo que tem aqui uma relevância maior, porque não estamos a falar de fazer nitratos como um pozinho em suplemento, portanto, estamos a falar de nitratos de origem alimentar. E onde é que nós temos estes nitratos? Temos nos legumes de folha verde, não é? Temos na rúcula, temos nos canónigos, temos na alface, temos nos espinafres, temos naqueles vegetais todos de folha verde, onde também temos outras coisas, mas temos os nitratos em grande quantidade e temos na beterraba, ou especialmente no sumo da beterraba, onde conseguimos fazer uma maior concentração destes nitratos. No fundo, o que é que nós queremos? Queremos aumentar o óxido nítrico, ok? O óxido nítrico faz esta regulação da pressão arterial, faz uma regulação do fluxo sanguíneo,
que acaba por ter aqui um efeito também ao nível da contração muscular, da função imunitária e, por conseguinte, da performance, portanto, um aporte de sangue maior também ao músculo, conseguindo, obviamente, aumentar todas estas características, nomeadamente ao nível da imunidade e depois, por conseguinte, da performance, ok? Sabemos que temos um pico de nitritos no plasma ao fim de 2 horas e meia após a ingestão, e podemos fazer aqui esta ingestão de duas maneiras, portanto, ou fazer esta suplementação crónica, portanto, 3 a 15 dias, ou então aguda, portanto, fazer uma quantidade maior ali 2, 3 horas antes do exercício ou da competição, ok? Parece que temos aqui também uma redução em termos de custos de oxigênio, portanto, do custo para nós daquele oxigênio, não é? Aumento da capacidade para o exercício físico, por isso mesmo. Um menor efeito em atletas de endurance bem treinados, ou seja, não se vê tanto efeito quando estamos a falar de atletas de endurance bem treinados, portanto, os tais 300, o tal protocolo mais agudo, portanto, 250 a 300 miligramas de nitratos, 2 a 3 horas antes do exercício, normalmente utiliza-se o tal sumo de beterraba, normalmente o BITIT, que é aquele mais comum que se encontra. Em protocolos, portanto, intermitentes, sim, uma evidência grande, e depois em muita intensidade, portanto, cycling, running, grande intensidade, mesmo em curtos espaços de tempo, ok? Aqui eu coloquei uma notinha para, relativamente à aceitação por causa do sabor, não é? Primeiro por causa dos legumes de folha verde. Nem sempre conseguimos pôr todos os atletas a ingerir estes legumes em quantidade para conseguirmos ter aqui uma quantidade diária de nitratos aceitável. E depois, quando estamos a falar do sumo de beterraba, mesmo em shotzinhos assim, eu tenho atletas que mesmo assim ainda se queixam. Portanto, há aqui alguma dificuldade às vezes na aceitação, não sei se, mais uma vez, digam-me coisas, se vocês já tiveram algum tipo de contacto com este suplemento ou principalmente com este sumo de beterraba e a percepção que os atletas têm relativamente a isto. Bom, vou esperar 30 segundos a ver se alguém quer dizer alguma coisa sobre os nitratos, os nitritos e a beterraba. Não? Não, não, acho que não. Bom, hum, falei lá atrás na betalanina, vou-vos falar aqui no bicarbonato de sódio, que também tem a ver com aquele efeito tampão e de controlo do pH, embora não por via da ação desta carnosina, portanto, por via da ação mesmo de eliminação dos iões que vão diminuir o a Rita está a dizer beber sumo de beterraba, pois, mas lá está, é a tal história mesmo para a aceitação, hum, não é assim muito boa. E eu já arranjei mil e uma formas de fazer o sumo de beterraba e mesmo assim não é assim tão boa. E depois a concentração, mesmo no sumo de beterraba, a concentração às vezes dos nitratos a gente não consegue a mesma concentração desses shots, mas sim, é uma maneira que eu normalmente utilizo, é ensinar a fazer o sumo de beterraba. Pronto, o bicarbonato de sódio, a Rita já se adiantou aqui, entre o bicarbonato de sódio e a betalanina, qual é que eu prefiro? Eu prefiro a betalanina, definitivamente, hum, até por uma questão do bicarbonato de sódio, das questões gastrointestinais e de ter que andar a testar. Pronto, ainda estamos no. A Catarina falou sumo de beterraba com outra coisa qualquer. Pois é isso que normalmente eu indicava, com o sumo de maçã também fica bem, com o limão também fica. A única questão é que depois a concentração desses nitratos, nós não conseguimos essa tal concentração, é preciso beber mais quantidade ainda do sumo de beterraba. E o que eu noto é que, tendo lá um bocadinho do sabor da beterraba, já agora vou-vos dizer, por exemplo, fazendo a beterraba, cozendo
não é cozer nem cozer, é embrulhar em papel de prata e pôr no forno. Portanto, ela normalmente leva muito tempo no forno, mas perde um bocadinho mais aquele sabor a terra. E normalmente era assim que eu pedia para fazerem o sumo de beterraba. Ainda assim, não era uma coisa que eu notasse que era muito aceitável. Pronto, relativamente estávamos a falar, portanto, a betalanina e do bicarbonato, portanto, já vimos, fazem os dois o tal efeito tampão. A betalanina, portanto, a carnosina tem mais funções, no fundo, do que o bicarbonato de sódio, não é? E conseguimos gerir ali, de acordo com também o tipo de atleta, sabemos quando é que precisa e o que é que precisa mais. O bicarbonato de sódio tem um efeito, principalmente em algumas modalidades, como a natação, por exemplo, tem um efeito muito visível e é muito evidente realmente a redução aqui a nível do pH e uma melhoria a nível da performance. Tem esta questão dos sintomas gastrointestinais, ou seja, o bicarbonato de sódio pode provocar algumas alterações gastrointestinais, pronto, isto não ser muito fácil de chegar ali àqueles valores que são necessários. Uma alternativa é dividir mais, portanto, em vez de fazer só no pré, os 200 a 300 miligramas por quilo de peso na refeição, hum, pré o exercício nos 120, portanto 2 horas e meia antes do exercício, fazer as 5 refeições durante 5 dias com os 6 miligramas por quilograma de peso. Depois há aqui a outra questão, é que o bicarbonato de sódio pode alterar o pH urinário e quando nós, aliás, altera de uma maneira geral o pH urinário. E quando nós temos atletas que estão sujeitos a testes antidoping, podem ter que esperar algumas horas até se conseguir fazer o teste a algumas substâncias dopantes, por causa do pH da urina, e isto pode interferir aqui com as rotinas. Imagina o que é ter uma equipa à espera durante horas para que aquele atleta, o pH, fique adequado para fazer esses testes. Portanto, não me parece, deixa-me aqui algumas dúvidas, particularmente para mim que trabalho com desportos mais coletivos. Já utilizei muito o bicarbonato de sódio com desportos, com atletas de natação. Como digo, e realmente a evidência também da literatura relativamente à natação é muito grande com o bicarbonato. Não sei se tu, Rita, tens outra experiência, outra opinião, partilha, está bem? Vai partilhando, vai partilhando. Pronto, por fim, vou esperar um bocadinho para ver se ela partilha alguma coisa ou não. Rita, isto leva mesmo aqui um delayzinho até conseguirmos ver se me esqueci aqui de responder a alguém. Acho que não. Acho que não. Pois, com o bicarbonato não. Ok, pronto. Eu só tenho mesmo, lá está, em desportos individuais, e mais na natação então. Muito bem, para finalizar o glicerol é algo que eu vou ser muito sincera, nunca trabalhei com esta substância. Isto é uma substância que tem a ver com a hidratação, ou seja, o que o glicerol faz na prática é aumentar a retenção de água, fazer uma hiperidratação, portanto, aumentar a retenção de água no organismo. Ahm, para que é que isto se utiliza mais, não é? Utiliza-se normalmente em exercícios intensos, muito prolongados, com temperaturas elevadas, e principalmente quando a disponibilidade de líquidos também não é muito grande, ou o atleta não pode de todo estar a ingerir grandes quantidades de líquidos para aquilo que são as suas perdas, ok? Quando quando é uma situação que realmente se sabe que vai durar bastante tempo e que de facto vai haver dificuldade na hidratação, até pode haver uma hiperidratação no pré-exercício, e depois continuamente ao longo do exercício e às vezes até no pós-exercício também, se as perdas foram realmente muito grandes, e até combinar com o sódio, ou seja, aumentar ainda mais esta capacidade de retenção de água, combinando com o sódio, ok? Alguém já teve experiência, eu vou falar, Rita, já tiveste experiência com o glicerol, porque realmente eu não. Não sei, se alguém trabalhou, por exemplo, com ciclismo, coisas deste género, assim, talvez já tenha tido este tipo de experiência. Não?
Bom, então vamos falar dos sports food, portanto, aquilo que são os alimentos, desportivos, não é? Aqueles que são normalmente ricos em, glícidos, em hidratos de carbono de vários tipos. Podemos ter aqui, hum, hidratos de carbono mais simples ou menos, um bocadinho menos simples, dependendo aqui do que é que se pretende e da quantidade também de hidratos de carbono que temos. Normalmente estamos a falar, portanto, no caso, por exemplo, das bebidas desportivas, que são estas primeiras que eu tenho aqui, estamos a falar de 4 a 8% de glícidos. Andamos- Isto vai dar, obviamente, uma bebida hipotónica e isotónica, mais ou menos nos 6%, ou hipertónica. Depois, aqui a utilização delas depende também da temperatura, se está mais calor, se está menos calor. Portanto, normalmente em situações de mais calor, usa-se uma bebida menos hipertónica, portanto, iso ou hipotónica, dependendo ali da condição também que haja de hidratação. Mas normalmente, classicamente, a isotónica tem os 6% de glícidos. Portanto, depois pode também, normalmente tem o sódio associado e pode ter outros minerais também, portanto, as quantidades de sódio normalmente rondam aqui entre os 23, os 69, 70 miligramas de sódio. Estas bebidas vão ter aqui duas funções, no fundo, elas vão fazer aqui um refuel, portanto, dar aqui nutrientes, neste caso, o combustível principal para o exercício, que é os glícidos, o açúcar, propriamente o hidrato de carbono simples, e vão ajudar também na reidratação. Isto, obviamente, vai se refletir ao nível da performance. Um, Às vezes, ah, até quando a duração não é muito, ou se não consegue, se o atleta não consegue ingerir uma quantidade tão grande, só a sensação na boca já reduz a percepção de esforço, o que é interessante também. Aliás, em exercícios até aos 45 minutos, dependendo da intensidade, até esta questão do bochechar só com a bebida, pode dar aqui uma alteração a nível da percepção de esforço e ser interessante a este nível. Mas depois aqui coisas giras, como por exemplo a redução de citocinas inflamatórias, quando efetivamente há a utilização destas bebidas desportivas, estamos a falar quando elas são necessárias. Tudo isto que eu falei até agora, todas as vantagens ou desvantagens quando ela é necessária, ok? Se eu não preciso da bebida desportiva para nada, se eu estou a fazer 30 minutos de um exercício físico de intensidade moderada, eu não preciso desta vida para nada, em princípio, hum, eu não vou ter assim grande benefício de estar a ingeri-la, ok? Portanto, sempre quando ela é necessária, obviamente, está bem? Isso pode ser num pré, pode ser durante, pode ser até num pós. Depende da rotina, depende do plano daquele atleta, daquilo, da disponibilidade que ele tem para a ingestão daquilo que é necessário. Sabemos que quanto mais próximo do exercício, precisamos de hidratos de carbono mais simples. Sabemos que a partir dos 60 minutos necessitamos de uma ingestão de hidratos de carbono e no pós-exercício precisamos de um refuel, de uma reposição da glicose e do glicogênio muscular. Portanto, isto pode ser aqui utilizado em vários momentos. Normalmente as sports drinks são muito usadas a partir do momento da, do aquecimento e depois ao longo ao longo do evento, do treino, da competição, do que for, mas podem ser aqui usadas em momentos diferentes. Portanto, e esta tabela diz-nos exatamente isso, portanto, a necessidade que nós temos ali no durante, não é? Portanto, ali até da meia hora, 45 minutos aos 60 minutos, portanto, o tal bochechar, e depois, a partir ali dos 60 minutos, necessitamos já de 30 gramas por hora de hidratos, depois, a partir das 2 horas, 60 gramas por hora, e a partir das 3 horas, 90 gramas por hora. E aqui, qual é aqui a grande diferença? É nós precisamos de ir buscar vários tipos de hidratos de carbono para utilizar transportadores diferentes no intestino, ok? Portanto, a partir ali dos 60 gramas por hora já precisamos de recorrer a vários transportadores, nomeadamente ao da glicose e ao da frutose e não só ao da glicose, ok? Depois, o gel, ninguém quer dizer nada? Não? Não.
Pronto, o gel é mais concentrado em termos de açúcar, não é? Portanto, estamos a falar de 65 a 75 gramas de hidratos por cada 100 mililitros. Normalmente estamos a falar de menos do que 100 mililitros, não é? Normalmente ali por dose o gel temos já à volta dos 30 gramas entre os 20 e os 30 gramas de hidratos. Podem ou não ter sódio, podem ou não ter cafeína, podem ter, lá está, podemos ter que escolher com vários, com glucose e com frutose, ou só com glucose, portanto, ou normalmente ou só glucose ou ambos, não é? Para ter aqui vários transportadores. Uma coisa muito importante é que estas grandes concentrações de açúcar, nós precisamos de fazer este treino do intestino para que o atleta consiga suportar, consiga ter uma tolerância a estas quantidades de açúcar, está bem? Relativamente às barras, e aqui a utilização é igual, portanto, tanto no pré, durante, pré, pós, depende, lá está. O durante não é tão habitual, embora possa ser utilizado em alguns desportos, até porque o sólido é melhor tolerado às vezes do que o líquido, em desportos mais longos, em que não tem que estar sempre a fazer o líquido, seja a bebida, seja o gel, pode-se tornar um bocadinho o atleta mais intolerante a esse excesso e recorrer então às barras, está bem? Portanto, as barras podem ter aqui uma composição variada, portanto, elas podem ser barras mais energéticas, com mais concentração de hidratos de carbono, ou terem então também proteína, serem os tais mixed sport foods, ok? Portanto, elas são muito práticas para situações de viagens do atleta, por exemplo, situações em que nós sabemos que ele não vai ter um recurso tão grande a alimentos para conseguirmos que não esteja tantas horas, por exemplo, sem comer, e aqui depois, se nós queremos que ele tenha, que o atleta tenha ali algum um snack, né, e que também não sinta fome, se calhar temos que recorrer a uma barra que tenha alguma proteína também. Se estamos a falar de uma barra que vai ser usada durante um exercício ou pré-exercício ou no intervalo, por exemplo, então já queremos uma barra mais energética, ok? Ou com mais rica em hidratos de carbono. Depois temos os suplementos só de eletrólitos, e começando pelo último quadrado, eles normalmente vão estar isentos praticamente de hidratos de carbono ou sem hidratos de carbono, portanto podem ter aqui uma particularidade, portanto, no fundo estamos a falar de sódio e outros minerais, não é? Nomeadamente o potássio, que também muitas vezes estão nas bebidas isotónicas e nas bebidas energéticas, portanto, aqui a vantagem é nós não termos aqui o açúcar, vantagem ou desvantagem, depende da situação, mas por exemplo, em situações, em desportos, por exemplo, de categorias de peso, em que naquele momento não queremos estar a dar mais açúcar ou não podemos estar a dar açúcar, pode ser interessante fazer esta suplementação com os eletrólitos, portanto, juntar os eletrólitos, normalmente pó, comprimidos líquidos, há muito aquele comprimido efervescente de eletrólitos para misturar com a água e para, de facto, fazer uma melhor reidratação, no fundo, melhorar aqui o volume plasmático e não haver uma perda tão grande de minerais pelo suor, bem como a questão das câimbras. Portanto, quando o atleta tem mais câimbras, mas não queremos estar a adicionar mais hidratos de carbono, eventualmente podemos estar aqui também com alguma perda maior de alguns eletrólitos e recorrermos aos suplementos de eletrólitos. A proteína, que é, quiçá, de certeza, a mais usada destes todos, não é? É aquela que está mais, no fundo, analisada aqui em termos da utilização e que mesmo nos não desportistas nós vemos muito esta utilização dos suplementos proteicos. Nós temos aquelas recomendações clássicas no 1.2 a 1.6 gramas por quilograma de peso, quando estamos em programas de perda de peso, portanto, podemos aumentar aqui mais esta quantidade de proteína. No fundo, o que é que nós queremos com a utilização destes suplementos? Conseguir otimizar esta ingestão proteica e ter a certeza em termos da qualidade da proteína, ou seja, nós com a utilização, por exemplo, de uma whey, conseguimos sabemos exatamente o que é que estamos a dar, que estamos a dar uma proteína com uma alta qualidade, com elevado valor biológico, com a quantidade de leucina que se pretende para maximizar a síntese proteica, que são à volta destes 3 gramas de leucina por
portanto, que já estão misturadas, esta questão dos BCAAs não está, a proteína, a whey já tem BCAAs, BCAAs são aminoácidos de cadeia ramificada, portanto é a isoleucina, leucina e valina, e elas já estão incluídas na whey, portanto quando se vê em proteínas suplementadas com BCAAs, normalmente é só uma questão de marketing e dar ali um claim adicional para cobrar mais uns eurositos normalmente. Portanto, aqui quando falamos de proteína, a questão da leucina já lá está, e normalmente a whey tem ali nos tais 20, 25 gramas de proteína, que está por cada dose do whey, estamos a falar de whey concentrada, mais básica, temos a tal quantidade de leucina que necessitamos. Portanto, aqui tem a ver com esta otimização. Por isso é que a whey é utilizada nos atletas, e por isso é que quando vemos esta transposição da whey para os não atletas, na maior parte dos casos ficamos assim um bocadinho, quer dizer, se calhar já não é necessário, não é? Portanto, porque efetivamente estamos a falar da otimização e não porque há uma necessidade extra de proteína, entendem? Portanto, depois, há aqui estas diferenças dentro desta whey, não é? Nós vemos no mercado a concentrada, isolada e hidrolisada, na prática o que estamos a falar é isolada, portanto, sem lactose, portanto, zero lactose, e hidrolisada no fundo está semi-digerida, não é? Tem péptidos mais curtos, portanto, normalmente se não há qualquer intolerância, se não há qualquer problema relativamente à ingestão da whey, concentrada serve perfeitamente para aquilo que queremos fazer. A caseína, portanto, nós temos nas proteínas do leite, temos a whey, que são as proteínas do soro do leite, 20%, e depois temos 80% de caseína. Esta caseína também tem um elevado valor biológico, embora tenha uma digestão muito mais lenta, também tem lá a tal leucina. É uma proteína tipicamente relacionada com a ingestão à noite, portanto, com a síntese proteica noturna, porque tem uma digestão mais lenta. Se é melhor com a whey que o whey nesse momento, a evidência realmente mais atual mostra que se calhar fazermos a whey acaba por ter mais ou menos a mesma síntese proteica, portanto não haverá assim tanta vantagem, é mais difícil de ingerir. Depois as proteínas vegetais. Se estivermos a falar de proteínas vegetais mais isoladas, temos de ter muita atenção com esta questão da qualidade, e aqui já não estamos então a otimizar se calhar tanto temos de ter muito cuidado com a escolha. Normalmente aquelas que são misturadas e que são fortificadas, portanto, temos de ter a certeza que realmente está lá a quantidade de leucina que é necessário e que há um perfil de aminoácidos equilibrado e completo, com todos os aminoácidos essenciais, ok? Dúvidas? Não? Juro que vou ser muito rápida agora com isto, está bem? Ninguém quer dizer nada? Não. Sim. Não. Pronto, suplementos então médicos, saúde. Estamos a falar do ferro. O ferro é importante no metabolismo energético, como todos sabem, no transporte de oxigênio, portanto, é hemoglobina, na função cognitiva, na imunidade. Proteína de planta, a proveniente da soja é super importante, sim. Mas a proteína da soja é muito pobre em leucina, portanto, tem que ser suplementada com a leucina quando estamos a falar de um suplemento, que é disso que estamos a falar aqui. Portanto, quando estamos a falar de um suplemento só de soja, ela tem que ser fortificada com a tal leucina para termos uma proteína, e não só, portanto, há ali outros desequilíbrios ao nível da proteína da soja para termos uma proteína com a mesma qualidade da whey, está bem? Portanto, não estamos a falar se é vegetal, se não é vegetal, estamos a falar do perfil de aminoácidos, do ser ou não da qualidade desse perfil de aminoácidos e do ter todos os aminoácidos essenciais que necessitamos para síntese proteica máxima, portanto, otimizar em atletas de alto rendimento. Portanto, e a soja por si só não tem essa quantidade de leucina, é muito pobre em leucina. Pode ser importante é importante como fonte proteica, de uma maneira geral, numa alimentação plant-based ou não plant-based, podemos utilizar também essa soja, mas estamos a falar da suplementação proteica, está bem? Pronto, tirada essa dúvida. O ferro,
Portanto, temos aqui, então, relacionado também com a imunidade, portanto, temos aqui quantidades diferentes em termos de necessidades para o homem e para a mulher, portanto, as mulheres aqui com uma necessidade maior, então, de ferro, na ordem dos 14 miligramas por dia para a mulher, 8 miligramas por dia para o atleta masculino, portanto, e aqui a mulher tem um relevo maior, aqui as atletas femininas, nomeadamente atletas de endurance, que poderão ter aqui, apresentam normalmente ferritinas ou hemoglobinas mais baixas, depois também há a questão da menstruação associada a isto, portanto também nos vegetarianos e particularmente vegans, também temos aqui alguma prevalência maior de falta de ferro, e depois quando há restrição calórica, e esta questão da restrição calórica no desporto é algo que se fala bastante por causa de todas as consequências que advêm dessa restrição calórica, e que restrição calórica tem a ver com aquilo que é o nível calórico que aquele atleta necessita e que está sempre abaixo disso, ou seja, não quer dizer que seja uma restrição calórica pura e simplesmente porque está sempre a querer perder peso, não, é porque às vezes há muito receio em ingerir aquele nível calórico, estamos sempre no registro calórico um bocadinho mais abaixo, e uma restrição calórica prolongada, e em atletas femininas, há todo aqui um conjunto de fatores que podem levar a esta redução do ferro, com redução da performance, mas principalmente também redução das adaptações e das respostas ao estímulo do treino. Portanto, há aqui questões importantes relacionadas com o ferro. Aquilo que normalmente se procura é a ferritina sérica e a hemoglobina o mais habitual, depois podemos ter a saturação da transferrina, eventualmente também o fator de inflamação, portanto a proteína C reativa, para perceber aqui ao nível, ao nível inflamatório, e depois depende se o atleta tem ou não ou o atleta tem mais tendência para a anemia ou não, portanto se normalmente ele não tem baixa de ferro, nem de ferritina, fazer a análise anual, se não, se já tem alguma tendência a fazer bianual, ou então se normalmente aquele atleta tem sempre anemia, fazer a análise de 4 em 4 meses, e este esquema no fundo é aqui uma ajuda para percebermos quando é que realmente é para nós, nutricionistas, ou quando já não é de todo para nós, e de que forma é que podemos intervir aqui em termos de suplementação dos 100 miligramas, depois pode haver aqui alterações gastrointestinais, podemos tentar fazer depois os mesmos 100 miligramas dia sim, dia não, ou passar para reduzir esta quantidade, ver a resposta e depois então, se não conseguirmos, temos que ter outro nível de intervenção, ou existem situações de anemia onde realmente nós já não intervimos, já não conseguimos intervir, e só é mesmo uma questão médica, ok? Depois temos de ter aqui sempre muito relevante estas questões que inibem a absorção do ferro não M, portanto, mesmo quando estamos a suplementar, fitatos e oxalatos, portanto, os fitatos, os cereais integrais, as nozes, os oxalatos nos legumes, portanto, nomeadamente nos espinafres, por exemplo, não é? Que inibem aqui este ferro, a absorção deste ferro não é, depois também a cafeína, as teínas, portanto, os polifenóis, os compostos fenólicos, o próprio cálcio e também o zinco e o manganésio que competem a nível dos receptores do ferro, e, por outro lado, os fatores que melhoram a absorção deste ferro, não é? Portanto, a associação com a vitamina C pode ser com um suplemento com vitamina C, ou pode ser com alimentos que eu prefiro com vitamina C, portanto, basta aqui estes 50 a 100 miligramas de vitamina C, os carotenoides, portanto, os carotenos, não é? A abóbora, a cenoura, os fermentados, nomeadamente aqui está o chucrute e o miso, portanto, que também melhoram aqui a absorção deste ferro, e a confecção dos alimentos, que também melhora. Depois o cálcio, que está ligado, obviamente, a grande maioria do cálcio que nós temos no organismo, no mito do Popper, exatamente. É isso mesmo, portanto, a biodisponibilidade do ferro no espinafre não é assim tão grande, parece que o espinafre tem ali uma outra substância que realmente é interessante ao nível da performance, mas não é pelo ferro, não é pela sua quantidade de ferro, mas sim, lá está, pelos nitratos, como eu falei ainda há bocado nos nitratos, esses sim, e se calhar o mito do Popeye vem até a ver com os nitratos e não, o Popeye era forte pelos nitratos e não tanto pelo ferro. Pronto. Relativamente então
Ao cálcio, osso, contração muscular e condução dos impulsos nervosos, regulação da pressão arterial e batimento cardíaco, equilíbrio hídrico e também ao nível do sistema hormonal. Não é só o osso, não é só contração muscular, portanto, há aqui uma série de fatores que se relacionam com o cálcio. Quando é que nós temos aqui problemas? Principalmente, e vou-me focar nisto, nesta low energy availability, ou seja, nesta disponibilidade baixa de energia. Mais uma vez, as atletas femininas aqui a ganharem, principalmente quando temos aquele ambiente hormonal já amenorreico, um status de vitamina D muitas vezes baixo, e que realmente causa aqui transtornos ao nível do metabolismo ósseo, principalmente, e da contração muscular e da performance e do aparecimento também de lesão. Depois há aqui as perdas no suor, que não sabe exatamente muito bem aqui em termos de efeito. Sabemos que quando há aqui perdas grandes, há aqui uma regulação com a PTH, portanto aumenta a PTH para proteger o osso, mas não sabemos ainda muito bem aqui ao nível da perda. Portanto, podemos ter então uma suplementação por baixa ingestão de cálcio, realmente, por baixa ingestão energética, não só do cálcio, portanto, ou se temos necessidades muito aumentadas, lá está, pode não estar a haver uma baixa ingestão, porque o atleta obrigatoriamente está a reduzir, mas sim porque ele não está a conseguir aumentar para aquilo que são as suas necessidades atuais. Depois, em termos de atletas vegan, podemos ter doenças, nomeadamente Crohn, a doença intestinal inflamatória, que poderão levar aqui a uma mala absorção do cálcio, e depois as dietas são mais ricas em proteína animal ou em oxalatos e fitatos, mas também em sal. Portanto, quando há muito sal, também vai haver aqui uma limitação na ingestão de cálcio, e lá está a senhora outra vez a dizer, ok, but foods first. Multivitamínicos, aqui interesse quando começo por baixo, que é atenção a megadoses, principalmente antioxidantes, não queremos de todo. A megadoses também muito importante, se estamos a fazer multivitamínicos e depois outros suplementos que têm a mesma coisa e estamos aqui a repetir. Tem aqui o interesse, por exemplo, em viagem, lá está mais uma vez, há uma menor disponibilidade de alimentos naquele sítio para onde o atleta vai, por exemplo. Se está a haver uma restrição energética, às vezes porque queremos que ela exista mesmo, se há intolerâncias alimentares, quando há aqueles calendários mais congestionados de competições em que não se consegue, às vezes nem se consegue fazer as refeições a 100% como se deveria fazer. Agora, muito importante, multivitamínicos não substituem a ingestão de hortofrutícolas, lá está o Foods First, portanto, não substitui de todo a questão do não come vegetais, mas ingere vitaminas e minerais pelo multivitamínico. Restrição energética. Temos agora, amanhã começa o Ramadão, podemos ter estes problemas nos atletas a fazer Ramadão e podemos utilizar também estes multivitamínicos. Probióticos. Probiótico foi algo que apareceu em 2022 neste grupo A, estava no grupo B, passou para o grupo A, portanto, saúde intestinal, imunidade, aumento da disponibilidade de nutrientes, melhoria na intolerância à lactose, saúde mental, mais uma vez as viagens e esta saúde intestinal nas viagens, todos nós sabemos quando vamos de viagem o nosso intestino não funciona tão bem, nos atletas é a mesma coisa e parece aqui que os probióticos nos ajudam a este nível, portanto, tanto na modificação da flora intestinal, na alteração deste pH intestinal, na produção de compostos antimicrobianos, modulação da permeabilidade intestinal, produção de células imunomoduladoras, portanto, isto aqui são mecanismos de ação não muito conhecidos, mas sabemos que ocorrem transversalmente, e em termos de benefícios que se apontam nos atletas, aqui a saúde respiratória, redução das hormonas do stress, nomeadamente o cortisol, atenuação da redução da testosterona associada à idade, aumento de neurotransmissores, nomeadamente a dopamina, a serotonina, melhoria da composição corporal, na massa magra. Portanto, há aqui uma série de fatores interessantíssimos ao nível dos probióticos. A vitamina D3 é do que estamos a falar normalmente, a homeostase do cálcio e do fósforo, muito importante ao nível da expressão genética, do crescimento celular, da função muscular, quase todas as células do organismo humano têm receptores para a vitamina D, portanto começa-se a perceber cada vez mais este impacto desta vitamina na saúde humana e também pelos vistos ao nível da performance do atleta, nomeadamente ao nível da performance, da força, da potência, tempo de reação, equilíbrio ao nível da melhoria da dor crónica musculoesquelética e das infecções respiratórias, portanto já tínhamos visto a questão
do sistema respiratório também para o probiótico, portanto, probiótico aqui, vitamina D. Deixo-vos só aqui isto para perceberem, porque às vezes aparecem nanomoles, outras vezes depois nanomoles normalmente a vitamina D sérica, não é? Há aqui uma toxicidade, obviamente, associada à vitamina D, que é lipossolúvel, e depois quando vamos suplementar, vamos normalmente suplementar em unidades internacionais, normalmente entre as 600 e as 4.000 unidades internacionais por dia, dependendo, há mais, a nível médico existem até às 12.000 unidades internacionais, mas quando falamos em suplementos, normalmente andamos aqui nestes valores, normalmente encontramos esta vitamina D baixa, porquê? Porque há pouca exposição solar, ou existe, mas com roupa que não deixa que haja uma síntese tão boa desta vitamina D ao nível da pele, porque há uma mala absorção, principalmente aqui pouca exposição, principalmente em atletas que estejam mais dentro de espaços, não é? And last but not least, o zinco. O zinco aqui relacionado com o quê? Com a função imunitária, falou-se muito dele pelas questões erradas, se calhar, porque ele não tem nada a ver com a questão dos sintomas do Covid, mas sim dos sintomas de constipação, efetivamente que aqui com uma possibilidade de redução dos sintomas de constipação, portanto função imunitária, mas também ao nível do metabolismo dos hidratos de carbono e dos lípidos, também na expressão genética, ok? E queria terminar só por vos falar nesta questão da segurança, não consigo falar de suplementação e não falar disto quando trabalhamos com atletas, porque, e sejam vocês profissionais da nutrição ou do exercício, porque nós temos uma grande quantidade de atletas, dependendo também das modalidades, a fazer suplementação, às vezes de uma forma um bocadinho às vezes por decisão própria ou não, mas existe uma quantidade, por uma série de razões, tem a ver com as matérias-primas, com os locais de produção das matérias-primas, há contaminação dessas matérias-primas e dos suplementos com substâncias que são proibidas. E isso é um problema ao nível do doping, é um problema ao nível da segurança dos suplementos. Portanto, nós sabemos que temos aquela lista de proibidos da agência antidoping, mas não é isso que estamos a falar da contaminação de suplementos que não seriam proibidos por substâncias que são proibidas. Este estudo, por exemplo, é 2021. Em 2 anos, em 66 suplementos, 17 lojas, 21 marcas na Inglaterra, 42% dos suplementos com risco de conterem substâncias dopantes. Existem países, por exemplo, a Austrália conseguiu chegar quase ao zero em termos de contaminação pelo controle que tem relativamente à certificação. Portanto, eu uso particularmente em Format Sport, existem outras certificações, mas muita atenção quando trabalhamos com atletas, mesmo com suplementos de evidência A, temos que ter segurança.